noite, boa tarde. Como é que vocês estão? Vão falando aqui comigo. Daqui a pouquinho já vamos começar o nosso novo live. Vamos estar aqui com a Kelly novamente a falar sobre Feng Shui, o nosso tema do momento. Também queria-vos perguntar se têm estado a acompanhar os nossos últimos vídeos, se assistiram à Masterclass. E hoje enviámos, aliás, se estão inscritos para a Masterclass, hoje devem ter recebido também um e-mail com um vídeo bónus novo da Mary Diamond. Vou procurar aqui os vossos comentários. E também, não sei se estavam aqui no último live, quem esteve aqui no último live, eu disse para enviarem ali uma palavra-chave que poderiam receber um livro. E se está tudo bem, se receberam, eu vou voltar a repetir aqui hoje, é o mesmo, então quem já o tem não é necessário estar a enviar novamente, mas podem ter um acesso a um livro ainda mais completo que aquele, portanto aquele quem o recebeu já sabe sobre o que é, quem não recebeu também não vou fazer aqui um spoiler, mas há outro livro de Feng Shui mais completo que podem também ter acesso e baixarem, portanto, e manterem, ficar para vocês, ao partilharem a inscrição para a Masterclass da Mary Diamond. Basta clicarem, preencherem com o vosso nome, o e-mail onde querem receber o livro e partilharem depois pelo WhatsApp com amigos, com familiares, com alguém que acham que podem beneficiar de assistirem também. E para fazer isso podem encontrar, portanto, no link da nossa bio, tem lá um formulário, é só preencher. Entretanto, acho que já tenho aqui a Kelly. Ainda não. Kelly, eu acho que já vi você aqui, mas não tenho aqui o pedido. Talvez seja mais fácil. Se me enviar o pedido, fica mais fácil eu aceitar logo direto. Porque senão está aqui sempre pessoas novas a entrar e fica mais difícil encontrar. Mas acho que eu já estou aqui, entretanto, a ver se encontro. Acho que já encontrei aqui aquela, mas não está a dar para convidar. E quem tiver depois perguntas, quiserem falar connosco durante o live, tiverem alguma dúvida, eu peço que enviem aqui através do balãozinho com o ponto de interrogação. Kelly, bem-vinda! Olá! Olá, tudo bem? Muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui connosco hoje, também a partilhar o seu conhecimento, fico muito feliz. Ah, muito obrigada. Agora, para quem não conhece a Kelly, só fazer aqui uma breve apresentação para nós, para sabermos um pouco mais. Quem é a Kelly e o que é que a Kelly faz? Gente, primeiro, antes de tudo, eu queria muito agradecer o convite, eu fiquei muito feliz. Queria agradecer a todo mundo que está aqui na live. Eu sou Kelly Curcialeiro, eu sou nascida aqui no Brasil, mas tenho descendência portuguesa. Ah, que ótimo, que bom. Eu moro no interior de São Paulo, né? E desde pequena eu sempre fui uma pessoa muito ligada à natureza, às artes, muito por conta dos meus pais, né? E chegou um determinado momento da minha vida que eu decidi fazer arquitetura, faculdade de arquitetura e urbanismo. E mais ou menos no quarto ano de faculdade, eu fiquei sabendo que existia um, uma técnica chamada Feng Shui, onde faz curas de ambientes. Eu tinha achado super interessante na época, porém, como naquela fase eu estava passando por muito, estava enfrentando um câncer, eu acabei guardando essa informação numa caixinha
E eu não fui tão a fundo, né? Por conta de todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida, né? Depois de 4 anos de formada, eu comecei, no meu processo de autoconhecimento, eu comecei a sentir falta de alguma coisa na arquitetura. Eu pensava assim, caramba, não é só, a arquitetura não é só fazer projeto, não é só acompanhar cliente em loja, não é só executivo. Tem que ter alguma coisa que de fato vai mudar a vida do cliente. Foi então que nesse momento, como eu estava me desenvolvendo, né, trabalhando a minha espiritualidade, eu comecei a pedir algumas respostas para o universo. E as respostas começaram a chegar. É sempre Então, assim. naquele momento eu estava fazendo cursos de Theta Healing. Eu não sei se vocês conhecem Sim, sim, essa, sim, sim. essa técnica que é maravilhosa, né? Gosto muito. E quando eu fiz o segundo módulo, onde a gente aprende a falar com o eu superior dos cristais, das plantas, dos animais, eu comecei a sentir um chamado para trabalhar com os cristais na minha vida. Aí eu comecei a me questionar, mas como assim os cristais? É só colocar um cristal na decoração, por exemplo? Porque isso seria desperdiçar muito todo o poder que tem um cristal, né? Claro, eles são lindos, dá para trabalhar decorativamente também, mas seria usar tão pouco dele, né? Do que ele tem para oferecer. E aí eu fiquei sabendo que existia uma técnica de Feng Shui, ou Feng Shui, como vocês preferirem, que faz as curas e os alinhamentos usando os cristais, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existem várias técnicas de Feng Shui, né? Várias escolas, chapéu negro, Basai, estrela voadora e tudo mais. E eu me identifiquei muito na época com essa técnica, né? Eu falei, gente, é isso, os cristais pedindo para falar comigo, essa informação chegando. E aí eu fiz o curso, apliquei no meu escritório, apliquei na minha casa, fui sentindo as movimentações que o Feng Shui proporciona pra gente, né? Naquela época, eu tive grandes mudanças na minha carreira, eu tive separação de sociedade, porque tudo começou a ficar alinhado com o meu propósito, com o meu novo padrão vibratório, com o novo padrão vibratório do meu espaço, né, do meu escritório. E as coisas foram fluindo, né? Eu fui pioneira dessa técnica aqui na minha região e depois eu comecei a sentir também que o Feng Shui, ele vai até um limite, né? Depois, quando precisa de umas coisas mais profundas, existem outras técnicas que podem te auxiliar que complementam o Feng Shui, né? E aí, mergulhei em radiestesia, geobiologia, mesa radiônica, uma outra técnica de Feng Shui que traz a energia da Kabbalah para os chakras da casa. E assim, todo esse conjunto de técnicas é o que eu chamo de terapia dos ambientes. Fantástico, já lá vamos, já vais explicar um pouquinho mais sobre isso também. E abandonaste a arquitetura ou completaste, portanto, aplicas isto junto com a arquitetura ou agora dedicas-te só à energia dos ambientes e ao Feng Shui? Eu ainda faço o projeto que traz todo esse contexto do Feng Shui, das energias, então já é um projeto diferenciado pela própria intenção de quem faz, né? Mas a maioria dos trabalhos que eu faço aqui no escritório é a terapia dos ambientes. Que é fantástico, mas o facto de teres, portanto, este background de arquitetura, porque não é uma coisa que a maioria dos arquitetos têm quando
estão a fazer um projeto e ter isto já na arquitetura e depois aplicar, já ter noção disso tudo ao fazer o projeto, acho que é fantástico e uma grande mais-valia. Então, Kelly, a energia dos ambientes, o que é que é um pouco diferente do Feng Shui tradicional, não é? Porque, aliás, como referiste, existem muitos métodos de Feng Shui, por isso é que também estamos aqui a ter este live, gostamos de apresentar coisas diferentes também ao nosso público, a quem aqui está, e aprenderem técnicas diferentes. É uma fusão entre o Feng Shui e as outras técnicas que falaste, de mesa radiônica e outras coisas. É isso? Uhum. Isso. Então, basicamente, o que diferencia muito são os tipos de cura que é feito, né? Então, por exemplo, no Feng Shui chapéu negro, as pessoas utilizam muito da mudança de layout, das cores nas paredes, da utilização de alguns objetos. Sempre a porta de entrada vai ser a área do trabalho. Então, o que diferencia muito uma das outras é as técnicas de cura. Mas eu acredito que todas elas ainda bebem da mesma fonte. Claro. E vai Né? tudo para Sempre aquela origem. respeitando a primeira vertente e honrando muito ela, né? Porque sem ela talvez não existiriam as outras, não dessa forma como é hoje, né? Então, a proposta desse Feng Shui que eu trabalho, que é chamado de Bagua Quântico, uma técnica canalizada pela Rai Redizase, ela propõe isso. Você ancorar as virtudes da árvore da vida para casa e você ter uma liberdade de movimentação do baguá. Então, o baguá que a gente usa esse daqui, né? Então, seguindo o ciclo dos elementos, a gente consegue deslocar um pouquinho as áreas da vida no espaço, mas sempre seguindo o ciclo dos elementos, tá? Certo. Então, basicamente, isso daqui é um portal energético, tá? Então, a gente distribui as áreas da vida na casa. Depois disso, a gente imprime a planta, coloca aqui, abre esse portal, faz a conexão com o espaço, com a casa, coloca os cristais determinados para cada área da vida, para cada guá, os selos da Kabbalah também para cada guá e faz a ativação disso no astral. Ok. E existe assim algo, eu sei que portanto, é uma técnica que parece assim um pouco mais que é necessário portanto, fazer, claro, em todo o Feng Shui é sempre necessário fazer uma análise individual da casa da pessoa, não é? E é preciso trabalhar portanto, com uma terapeuta e alguém que faça este tipo de trabalho. Mas existe assim algumas técnicas assim que sejam mais fáceis de implementar, assim mais genéricas, em que quem está aqui a ouvir possa pegar em alguma coisa, assim, vou tentar aplicar isto, ou é mesmo necessário fazer tanta análise individual de cada casa? Algumas dicas que são sempre importantes é assim, tentar sempre deixar os mobiliários em posição de comando, ou seja, nunca ficar de costas para a porta, né? Porque isso demonstra vulnerabilidade e ao longo do tempo pode trazer confusão em tomada de decisões. As pessoas que entram no espaço talvez não se sintam tão bem-vindas, tão acolhedoras. O espaço não se torna tão aconchegante e sempre você fica com o inconsciente ativo, achando que em algum momento você pode receber um ataque por trás e tudo mais. Posição de cama também é super importante na nossa casa, né? Deixar a cama em uma posição onde você consiga ver quem entra e sai do dormitório. E evitar colocar a cama embaixo da janela, de frente para alguma porta, como por exemplo a porta do banheiro. Utilizar algumas plantas também é muito legal. As amiocuca, eu não sei se tem aí em Portugal. Eu não percebo muito nome de plantas, é capaz de existir, ou talvez tenha nome diferente, mas eu não sei. Mas também eu admito que não sei muito sobre plantas, então é capaz de ser mesmo só eu que não sei. Então, tem uma planta chamada Zamioculca, que ela é ótima para trabalhar a energia da abertura de caminhos, da fartura.
girassol, que tem uma conexão muito Uhum, forte com a energia, com o entusiasmo do sol, né? Com o uhum. renascer de todos os dias. Lírio da Paz também é excelente. Cristais como o citrino, que trabalha a energia da prosperidade, Kelly, a ainda, ametista. já vamos aos cristais, mas queria te perguntar sobre as plantas, se existe algum local da casa específico que podemos utilizar ou não utilizar para ter as plantas. Porque, portanto, há pessoas que dizem plantas no quarto, por causa também da respiração e do oxigênio e do que as plantas emitem, mas também já ouvi pessoas que dizem que, tanto na área do Feng Shui, que não se deve ter plantas no quarto. Eu queria perguntar qual é a tua perspectiva sobre isto. Eu não tenho problemas em ter plantas no quarto. Eu não Uhum, acho que isso seja um problema, tá? Eu uhum, já vi também várias pessoas falando não e várias pessoas falando sim, mas eu trago muito as minhas experiências pessoais. E uhum. deixo isso aberto para o cliente também. Se por um acaso ele colocar uma planta e não, por algum motivo, não se sentir bem com ela ali, nada impede dele tirar e colocar em outro lugar, né? Uhum, Então, você pode ter plantas no banheiro. A zamioculca, ela vai muito bem no banheiro, uhum, por ser um lugar que tem umidade, um lugar mais fechado, uhum, com a iluminação um pouco mais menos favorecida, digamos uhum. assim. Ela vai super bem e ela ajuda também a filtrar as energias mais densas. Lírio da paz você pode colocar na sala, você pode colocar na cozinha. Pimenteira você pode colocar na sala, na cozinha também. De preferência onde a visita vai bater o olho e ver. Uhum. A Pronto, pimenteira vou ela ficar. absorve bastante energia Sim, sim, negativa. sim, 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 sim. Deixa logo ali na porta. Estou Exatamente. mesmo. Se você acha que tem uma pessoa que tem um pouquinho de inveja de você, compra uma pimenteira. Se ela morrer no dia seguinte, é porque ela ancora energia negativa. Não convida mais essa pessoa a ir à sua Não casa. convida. Estou a ver A aqui, temos aqui uma espada de São dúvida. Jorge também é ótima para a gente ter do lado Ok. de fora da nossa casa, na lateral da porta, no portão. É excelente. Ótimo. Estou a ver que tenho aqui uma pergunta da Marta, a dizer as plantas têm de ser naturais ou se podem ser artificiais? O ideal é que seja natural, Uhum, porque uma planta artificial ela não tem um poder energético. uhum, Então, tem duas situações aqui. Se você tiver plantas artificiais na sua casa, você precisa ter o cuidado de sempre deixar ela limpa, porque às vezes gruda uma poeirinha, uma uhum, sujeirinha, né? E você precisa sempre fazer a manutenção, deixar ela limpa. E a planta artificial, ela vai trabalhar no inconsciente aquela sensação de conexão com a natureza. uhum. Também, assim como a planta natural. Mas ela não vai ter o poder de filtrar e trabalhar as energias do local. Portanto, eu sempre indico as plantas naturais por conta disso. Certo, e também são bem mais bonitas de qualquer forma. O problema é que alguns banheiros, por vezes, não têm iluminação natural, então fica às vezes mais difícil ter em certas zonas, não é? Acho Sim. que não temos aqui mais nenhuma pergunta relativamente às plantas. E eu estava a se ver aqui. Porque a espada de São Jorge é excelente. Para quê? A Vanessa está aqui a perguntar porquê da espada de São Jorge. Não sei se a espada de São Jorge, quem não tem possibilidade de colocar no exterior, se pode ficar dentro de casa. Tem aqui duas perguntas de duas pessoas diferentes. Não sei se é algo pronto que trabalhas assim muito com plantas, tens este tipo de conhecimento mais profundo sobre as plantas, ou se tens outro foco e se consegues responder o porquê da espada de São Jorge e se não for possível colocar fora, se é possível colocar dentro de casa. Vamos lá. A espada de São Jorge, ela é mais indicada para o lado externo da casa Uhum. por conta das pontas dela, né? Ela Hum, tem pontas, assim como a lança de Ogum também é indicado, mas para o lado externo. O que que acontece? Quando a gente tem coisas com ponta dentro de casa, o nosso inconsciente entende como algo mais agressivo. É uhum, por isso que também o Feng Shui não indica você ter
faqueiro à mostra, tesoura à mostra na cozinha. Não sei se vocês já viram de decoração, que é uma base de madeira e fica as Sim. facas assim em seguida, que as pessoas Uhum. colocam em cima da bancada. Então, não é tão indicado por conta do nosso inconsciente também associar isso a algo mais agressivo, tá? Por isso que é indicado para o lado externo. Certo, faz todo o sentido. Sim, é algo por acaso, portanto, a Mary Diamond, estamos agora portanto, a ter uma formação com ela, ela também fala muito sobre isso, sobre as plantas, assim, qualquer planta que seja assim aguçada de não ter dentro de casa, principalmente em espaços onde a família mais convive, como na sala de estar. Então, muito, muito, muito interessante. A Marta também está a perguntar se os cactos são boas plantas para ter em casa e quais as áreas mais indicadas. Não sei, o cacto também, todos aqueles espinhos, todas aquelas coisas, não sei. Será algo, portanto, se indicado ou não. É indicado também para o lado externo. O Uhum. cacto também ajuda a filtrar as energias negativas, mas por conta dos espinhos e a gente fazer essa associação do inconsciente, o mais indicado é para o lado externo, numa varanda, Uhum. alguma coisa fora da sua casa que não fique tanto no seu campo de visão. Certo. Ok, então pelos mesmos motivos também que a planta de São João. Ok. Exato. E acho que não temos aqui mais. Kelly, então, desculpa, estavas a falar dos cristais e eu, entretanto, interrompi para perguntar um pouco mais sobre as plantas. Os cristais, também existe assim algo genérico, portanto, cada cristal tem sempre uma aplicação diferente, mas é necessário alterar consoante o local da casa ou existe uma aplicação só assim geral para cada cristal? Eu gosto de usar de uma forma bem estratégica, né? Uhum, Cada cristal tem a sua propriedade natural, cada um trabalha uma frequência, uma energia. Então é interessante que a gente saiba usar eles a nosso favor, né? uhum, Então, por exemplo, um citrino, ótimo para a área da prosperidade, do sucesso. Uma pirita, que trabalha a energia do dinheiro, da proteção às finanças, também é ótimo para a gente colocar na área da prosperidade, do sucesso. É ótimo para a gente ter, quem tem comércio, aonde fica o caixa que recebe o pagamento dos clientes, é ótimo ter uma pirita ali para fazer sempre essa movimentação e essa proteção. Acho que o cristal mais coringa, na minha humilde opinião, é a ametista. Você coloca uhum. em todas as áreas, em qualquer situação. Ela é super coringa, assim, porque ela ajuda a transmutar as energias densas. Uhum. Então, quarto, sala, banheiro. Banheiro é ótimo para ter ametista. 9 Uhum. ametistas no banheiro, assim, excelente. Nove, Na ok. nossa bolsa. 9 porque é um número de cura pro Feng Shui, né? Sério. Eu por acaso tenho, eu não sabia que era, mas eu tenho uma ametista no banheiro porque gosto. Agora tenho que arranjar mais oito. Foi intuitivo, né? Foi Foi intuitivo, intuitivo da vamos sua lá, parte. sim, acho que sim. Há certas coisas que eu acho que É, se sente o espaço também, como tinhas falado sobre a posição da cama, a posição. Acho que certas coisas também a pessoa, de uma certa forma, sente. Não sei, estar virado para a porta faz a mim pessoalmente sentir-me confortável. E eu acho que é aquelas coisas que a gente também, se estiver mais atentos ao nosso corpo, como é que a nossa percepção, acho que também conseguimos captar isso de uma forma natural. Mas claro, algumas pessoas estão assim mais não é atentas, mas conseguem captar esse tipo de coisas um pouco mais fácil do que outras, mas nem tudo, claro. Há muita coisa que eu desde tenho que estar a aprender agora mais sobre Feng Shui. Tenho que trocar isto, tenho que trocar aquilo, mas algumas coisas já fazia intuitivamente. exato. E você sabe que na minha casa, a minha cama ela não estava em posição de comando. Uhum, Mesmo eu tendo as curas complementares e tudo mais, no caso de quando você não tem outra opção, claro. né? Porque tem muitos empreendimentos aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, na capital, que eles são tão pequenos que você não consegue trocar a posição dos Uhum, mobiliários, né? Então tem casos assim que você precisa ter algumas curas complementares. Mas falando por mim, eu tinha
a cama em não posição de comando, né? Tava de Uhum. costas para a porta. Mesmo com as curas complementares, como eu acho que eu trabalho muito com energia, meu sono não estava muito legal. Eu estava tendo muitos ataques energéticos, eu estava tendo pesadelos e tudo mais. Então eu decidi fazer uma reforma na minha casa e colocar a cama em posição de comando. E eu vou falar para você que assim mudou muito a qualidade do meu sono. Então eu sou Uhum. prova viva de que isso funciona. Então quando eu Que falo para bom. os meus clientes, olha, já testei, Funciona, sim. A única funciona. coisa que eu também aprendi agora recentemente que dos espelhos, não é? No quarto ia refletir a cama. E muito recentemente, foi cerca de 3 meses atrás, mais ou menos, eu comprei um roupeiro gigante, todo em espelho. Assim, oh não, não posso deitar fora agora. Eu assim, já estraguei tudo. Mas pronto. O espelho, você pode ter ele dentro do quarto, não tem Uhum, problema. A única questão é realmente te refletir dormindo, né? uhum, O que que acontece, Patrícia? Tem algumas vertentes e algumas linhas de estudos, tá? uhum, Um, quando você dorme, naturalmente, todas as pessoas fazem isso, tá, gente? Quando a gente dorme, a gente tem a projeção astral, que uhum. é quando a nossa alma sai do nosso corpo e vai para o plano astral, descansar ou fazer algumas coisas, né? E quando a gente sai do nosso corpo e a gente está projetado, quando a gente se olha, a gente pode ter algum tipo de confusão, causando também um sono não tão bom para a Profundo, gente. sim. Uhum, Outro ponto, o espelho, eles são portais energéticos, uhum. tá? Assim como a tela do nosso celular, assim como uma televisão, também é um portal energético. Então, o que que acontece? Você pode, em projeção astral, acessar outras dimensões que, se você não tiver com um padrão tão vibratório, você vai acessar coisa que não é muito boa. Hum, eu já estou a ficar com medo. E da mesma forma que alguma coisa pode chegar e te atacar num momento de mais vulnerabilidade, que é quando você está dormindo. Hum. Então, tem muitas linhas de magia que eles enviam pelo espelho, pelo portal do espelho. Oh, meu Deus. Acho que vou ter que arranjar algo grande para tapar o espelho. Você dorme bem? Você tem um sono bom ou não? Sim, normalmente sim, sim. De modo geral, sim. E raramente me lembro dos meus sonhos e normalmente tudo bem. Tá. Não Então notei assim. Uhum. você vai selar o seu espelho. Você Ok. vai selar esse portal energético. E como é que como é que o que é selar como? Você vai pegar um pouquinho de água com Uhum. arruda. Tem arruda aí em Portugal? Tem, né? Ah, não sei o que é. Arruda é uma erva. Ok. Se alguém, quem Talvez está aqui de Portugal, não digam tenha aqui com nos esse comentários. nome, né? Talvez, não sei, mas eu procuro. Se não for o nome igual, eu procuro o que é. Se quem tiver aqui de Portugal, responda aqui nos comentários. Se sabem o que é arruda, se tem outro nome ou se eu simplesmente não sei o que é. A Cristina está a dizer que sim. Sim, tem. Eu é que não sei o que é. Ótimo. Então você vai pegar a arruda, vai pegar um copo com água, vai molhar um pouquinho a arruda e você vai passar no espelho fazendo ou o formato de um pentagrama, que ao Uhum, contrário de que muitas pessoas pensam, é um símbolo de proteção e banimento, né? uhum, Ou o símbolo da cruz, o que você achar que soa uhum. melhor com você. Sim. Quando você passar os galinhos de arruda, fazendo esse desenho imaginário, você vai mandar um comando para esse espelho. Pode ser Uhum, mental, pode ser verbal. Você vai falar que você está fechando, que você está selando esse portal energético e que ele só vai abrir se você comandar. Então que uhum. nada nem ninguém vai atravessar aquilo de forma alguma, só se você autorizar.
Então, Ah, dá que ótimo. esses comandos, tá? Pode fazer isso no celular, pode fazer isso na televisão. Ainda bem que eu falei sobre o espelho, que aprendi algo fantástico aqui, porque não sabia e fica. E agora, cada vez, claro, que tenho estado a aprender mais sobre o Feng Shui, tenho estado. Eu tenho ali esse espelho enorme no meu quarto e estava ali. Ainda bem, obrigada. E estou a ver aqui muitos comentários de pessoas aqui de Portugal a dizer que tem arruda por todo o lado e nas floristas. Eu disse que não percebo nada de planta, isso não conhecia. Mas é o mesmo nome e pelos comentários que aqui estão. Obrigada por confirmarem. Tem em todo lado e com o mesmo nome, sim. Ótimo. Entretanto, eu interrompi aqui o que estávamos a falar sobre os cristais, mas também para não perder aqui os comentários que eu tinha visto aqui, que alguém tinha feito algumas perguntas, para não ficarem muito para cima. O Vítor perguntou se a cama tem que ficar de frente para a porta. E isso aqui é a posição de poder, não é? É a cama virada para. Isso, ela tem que estar virada para a porta, mas Uhum, não na direção da porta. Ela tem que estar um sim. pouquinho deslocada. Uhum, Porque se você fica com a cama em direção à porta, a porta ela vai sugar a sua energia vital e também você não vai ter um bom sono. uhum, Então imagina que a porta está aqui e a sua cama está aqui. uhum. A porta aqui na frente e sua cama aqui atrás. Certo, ok. Um, o Vítor também está a dizer, comprou uma cabeceira ontem porque não tinha. Que fantástico! Que Já estão a ótimo! aprender alguma coisa com o que nós temos estado aqui. A Carla está a dizer, se há ametista que tem de energizar, se tem que pôr a ametista no sol. Tá. Para que... É muito importante quando você comprar um cristal ou ganhar um cristal, você fazer a limpeza energética desse cristal e Uhum, depois fazer a energização, tá? Por que que precisa fazer uma limpeza energética? Os cristais, eles são como se fosse um pendrive energético, uhum, tá? Ele é o DNA do nosso planeta. Então, imagina o quanto de memória ele tem carregado nele. Desde o momento do seu nascimento até o momento da extração, uhum. até passar pelo caminhoneiro, pela transportadora, até chegar na loja, quantas pessoas não passou a mão nele. Então, às vezes, ele não tem energia boa. Por isso que é importante a gente fazer a limpeza desse cristal para deixar ele zerado de energia, de memórias, não de Uhum. energia, de memórias. E depois você faz o processo de energização para deixar ele ativo, maravilhoso, assim, ó, chuchu beleza. Então, como é que você faz o processo de limpeza? Eu ia Você perguntar pode, agora. com uma vasilha de vidro, Uhum. coloca 7 pitadas de sal grosso em cima do cristal, cobre com água e deixa ele uns 15 minutos ali mergulhado. Se você quiser ligar um mantra, colocar ali para ele ouvir. Você pode passar as mãos, fazer uma mentalização. Para quem é terapeuta e sabe dar alguns comandos, você pode baixar alguns downloads nos cristais, tá? Aí pessoal específico de Theta Healing e tudo mais, consegue baixar Uhum. alguns downloads. Depois de passar esse tempo, você lava ele com água corrente, da torneira mesmo, e deixa ele 24 horas em algum lugar que pegue um pouco de sol e um pouco da luz da lua. E Uhum. aí tá tudo pronto. Então, existem alguns cristais que não se pode pôr na água com sal, não é? Eu lembro-me de ler, eu não sei quais são, mas lembro-me de ler isso alguns, aprendi alguns, mas não lembro já quais são. Não sei se existe, tanto se sabes assim quais são, só em caso de quem aqui está ir botar todos os cristais dentro da água, sabes dizer Não, quais é que realmente podemos não ou não? pode. Sim, ok. Pronto, então convém Cristais pesquisarem como primeiro. cristais como turmalina negra, como selenita, Uhum. hematita, pirita, não podem ir para a água, tá? Ou porque Certo. eles vão desmanchar por conta da sua formação rochosa, ou Uhum. porque eles vão perder o brilho.
Certo. Aí, como é que você pode fazer a limpeza desses cristais? Você pode pegar um incenso natural ou um palo santo, que é uma casca de árvore, né, que Uhum. você acende e ela solta uma fumaça. Sim, sim. E você pode ir passando e envolvendo essa fumaça no cristal. Uhum. E também dando alguns comandos do tipo, eu estou limpando esse cristal, que todas as suas memórias sejam entregues para ser transmutadas e que a partir de agora ele esteja puro e vibre na maior das sintonias e tudo mais, tá? Uhum. Ah, fantástico. Ou também tem outra opção do cristal selenita, o cristal que não pode ir para água. Ele é um cristal bem poderoso, assim, porque ele limpa a energia de outros cristais. Ele faz uma limpeza muito profunda. Uhum. Então, se você pegar uma selenita e colocar um cristal em cima, ele vai trabalhar a energia desse cristal. Vai limpar e vai energizar. Se você colocar uma selenita na tua palma da mão, ela vai ajudar a limpar o seu campo energético. Se você colocar em cima de um móvel, ela vai limpar a memória daquele móvel. E assim por diante. Então, como é que você limpa a selenita, já que ela trabalha muito a limpeza? Deixa ela uns 20 minutinhos no sol, que ela já vai se auto-limpar e vai estar pronta para trabalhar a energia de outras coisas. Fantástico, já temos aqui várias dicas práticas que podemos aplicar. O Vitor está a perguntar como fazer coloca onde no banheiro. Calculo, portanto, este comentário está aqui um pouco para cima, mas calculo que esteja-se a referir aos cristais que falámos da ametista, não é? Tanto no banheiro, se tem alguma localização específica ou pode estar em qualquer lugar. Pode colocar em qualquer lugar. Eu coloco dentro do meu vaso de plantas. Por Certo, ok. exemplo, aqui na minha mesinha lateral, eu tenho esses galhos que são naturais, né? Uhum. E se você observar, aqui dentro tem cristais, ó. Onde fica a água. Ah, É que não dá e podem aqui. ficar Pronto. assim junto com a água? Pode ficar junto com a água, porque esses cristais também, eles, ao mesmo tempo que a planta está mandando energia para eles, eles estão mandando energia para a planta. Se eu te falar que essas plantas aqui eu comprei há mais de 6 meses atrás e elas estão vivas, Oh, e elas são que plantas de fantástico! corte, ó. Elas estão Uau! começando a querer ficar tristinha agora. Elas são plantas de corte. Nem tem raiz, que fantástico! Vou experimentar, sem dúvida. E quais são os cristais? Tem alguns específicos que tens dentro da jarra ou pode ser qualquer cristal, nesse caso? Aqui eu tenho citrino, eu tenho ametista, eu tenho quartzo branco e quartzo rosa. Ok, vou fazer o mesmo método, vou experimentar também. Fantástico, obrigada. Estou a ver também aqui o documentário da Sandra a perguntar se, portanto, já não tem a ver aqui com os cristais, mas já lá voltamos, se há algum problema de ter um balde de lixo na casa de banho. Na casa de banho ou banheiro. A gente fala casa de banho aqui em Portugal. Aqui no banheiro a gente tem. Uhum. A cultura brasileira é ter a lixeira no banheiro. Isso é Sim. normal. Não é tão normal em países da Europa, né? Uhum. Mas aqui é normal. O que que eu vou te recomendar? Ter a plantinha natural e ter os cristais para ajudar a trabalhar a energia daquele local. Uhum. 2, tirar o lixinho todos os dias. Então, você criar esse hábito de tirar lixinho todos os dias. 3, sempre que usar o vaso sanitário, depois do uso, fecha a tampa. Uhum. 4, sempre deixar o ralinho fechado. Aí também tem muitos banheiros que não tem ralo, né? No ralo do chão ou o ralo, portanto, Ralo do chão. Ralo no do chão? chão. Normalmente não, só algumas casas assim mais antigas tinham, mas normalmente não. Tá. Aqui no Brasil é comum ter. Então, sempre Certo. deixa o ralo fechadinho. Uhum. E quando você terminar de usar o banheiro, fecha a porta. Sempre banheiro de porta fechada. Certo. Ok, ótimo. Já muito, só estou aqui, entretanto, a procurar se tem algum comentário perdido. O Vitor também está a dizer, as plantas compartilham a energia com todos na casa. Eu tenho aqui várias
rosas do deserto, converso com elas, ficam muito lindas e dão muitas flores. Que bom, acho que sim, as plantas gostam muito que se fale com elas, não é? E já houve pesquisas Sim. feitas até com música e das pessoas que estão a falar coisas positivas e da forma amorosa com as plantas e outras pessoas que estão a xingar as plantas e que umas vivem melhor e mais e crescem mais do que outras e é muito, muito, muito interessante. Um, O Masaru voltando aqui, porque entretanto. Emoto fez essa pesquisa, né? Com plantas, ele fez essa pesquisa também com partículas de água. Uhum, Então, ele pegou partículas de água, colocou num vasinho, pegou mais um pouquinho, colocou no outro vasinho. Para essa, ele falou palavras de amor, palavras de carinho. E para esse, xingamentos, palavras de baixo calão. E congelou essa uhum, água. Quando ele olhou no microscópio, as moléculas da água que recebeu carinho, que recebeu amor, estavam lindas, perfeitas. Já as outras estavam disforme, com cores esquisitas. Então, para vocês verem como as palavras elas têm sim poder, elas têm frequências. E se a gente lembrar que o nosso corpo é 70% água, como uhum. uma palavra não ressoa no nas nossas células, né? E é importante frisar também que às vezes a maior parte das palavras negativas vem de nós próprios e é preciso prestar muita Exato. atenção a isso, porque ainda tem um impacto muito maior. Então, fiquem atentos aos vossos pensamentos e só falar coisas boas, não falar nada negativo para nós próprios. Um, a Kátia está a perguntar se usa o pêndulo com os cristais. Não entendi. Se usa o pêndulo com cristais. Eu uso. Eu gosto muito de pêndulo com cristais, porém, o pêndulo de cristal, ele tende a não Uhum. durar muito. Principalmente para quem faz os trabalhos energéticos, que às vezes ancora uma energia muito forte, ou o cristal estoura, Hum, ou o cristal solta da sua mão, cai e quebra. hum, Então, eles tendem a não durar muito, mas eu certo. amo pêndulo de cristal. Certo. Eu não sei se a pergunta foi sobre o pêndulo ser de cristal ou se usar o pêndulo com o que ela perguntou. Usa o pêndulo com os cristais, não sei se é para saber onde colocar os cristais. Talvez seja essa a pergunta. Acho que é isso. Certo. Você pode usar se você já tem uma afinidade com o pêndulo, você pode usar, perguntar sim aonde aquele cristal quer ficar. Uhum, E você pode também fazer a limpeza energética com o pêndulo dos certo. cristais, né? Só que aí é difícil ficar explicando aqui porque a pessoa já precisa ter uma certa afinidade com o Claro. trabalho com pêndulo, né? Não é só comprar um pêndulo e sair rodando. Você precisa convencionar esse pêndulo, você precisa educar esse pêndulo para ele te dizer o que é sim, o que é não. Então, por isso que eu não falei disso, mas tem sim Claro. comandos que você dá de limpeza com o pêndulo, inclusive. Claro, Eu sim, isso uso é muito. uma técnica mais avançada e que já tem que se ter algum conhecimento. Mas pronto, Isso. acredito que quem estará a perguntar, se calhar já entende um pouco mais. A Carla também está a perguntar se o procedimento do espelho de fechar o portal se faz todos os dias. Eu entendi ser só uma vez, não é? Mas é necessário fazer frequentemente. Desculpa fazer o quê que travou um pouquinho. Portanto, fechar portanto, o que tinha explicado sobre o espelho, fazer, portanto, do espelho, se é Uma vez necessário fazer isso, só. é só uma vez, certo? Ok, também é o Uma que eu vez só. entendi. Porque o que Ótimo. que você vai fazer? Você vai fechar esse portal. E esse portal ele só vai abrir se você comandar que ele abra. Então você está Uhum, comandando para ele fechar, então ele vai ficar fechado. Imagina como se fosse uma porta do quarto. A certo. porta do quarto ela só vai abrir se você mexer na maçaneta e entrar. Existe alguma vantagem de abrir? Eventualmente, voltar a abrir? Existe algum momento em que seja benéfico voltar a abrir novamente ou não? Se você está acostumada a fazer projeção astral consciente, ou Uhum, seja, sair do uhum, corpo e estar acordada, uhum. você consegue acessar alguns planos dimensionais
para fazer algum curso? Sim, gente, tem curso no astral. Sim. Tudo que tem no plano físico tem no plano astral. Tem lugares bons, tem lugares ruins, tem entidades boas, tem entidades ruins. Então você consegue acessar um determinado lugar que você queira. Mas para você chegar nesse nível, Claro. você precisa estudar muito projeção, treinar muito, porque às vezes a gente acaba acessando lugares que nem é tão interessante, né? Exato, certo. Acho que, acho que não, acho que prefiro deixar fechado. Obrigado, Vitor, por estar aqui a dar parabéns pelo live, a dizer múltipla setora e agradeço pelo e-book. Obrigada, fico feliz. E, entretanto, só ver se. Portanto, o Vitor também está a perguntar com manjericão se pode fechar o portal do espelho. Com O manjericão. ideal é parruda mesmo. Certo, ok. A usar só simplesmente com a arruda. Ok. Pronto, entretanto, acho que não perdi aqui nenhum comentário. Estavas a falar sobre, portanto, os cristais, tinha já referido alguns cristais que se pode utilizar. Não sei se, entretanto, ias acrescentar mais alguma coisa, ou se eu cortei a meio, ou se já tinhas terminado com as recomendações sobre os cristais que se pode ou que são mais, assim, genéricos para se usar. Vou dar uma dica para vocês que eu sempre dou para os meus clientes e que eu adoro. Sempre coloca uma turmalina negra cada lado da porta de entrada. Entrada Então, do lado casa, direito, de você casa. coloca isso. Certo. Você coloca uma turmalina, pode ser do lado externo, do lado interno não tem problema. Uhum. Cada lado da porta coloca uma turmalina negra. Esse é um dos cristais mais poderosos de proteção que a gente tem. Uhum. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar a selar também as energias que entram na sua casa. Ela vai ajudar a filtrar as energias que entram na sua casa. Então, dica assim, maravilhosa. Fantástico, vou já também implementar. Por acaso, os cristais é uma coisa que eu tenho muita, muita curiosidade e gosto muito, mas quero entender um pouco melhor. Ahm, portanto, a Cia Oliveira está a perguntar como faz para fechar o espelho. A Kelly já explicou, a live vai ficar gravada, aliás, também me tinham perguntado aqui mais acima e eu esqueci-me de responder se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada, a não ser que aconteça aqui algum erro do Instagram, que já aconteceu, mas penso que não, irá ficar gravada com certeza. E só depois ver um pouquinho mais atrás, porque a Kelly já explicou esse processo. Kelly, em relação aos cristais, portanto, a gente já sabe o que usar, mas existem algumas, porque a gente às vezes aprende o que fazer, mas e o que não fazer também. Existem alguns que podem ser prejudiciais, que podemos estar a usar de uma forma errada ou num local errado da casa? A turmalina negra, eu não gosto muito de usar acima da linha do coração, por exemplo, Uhum. né? Eu tenho uma marca de acessórios com cristais. Então, por exemplo, Ah, esse brinco é da minha ai marca. que maravilha! Eu adoro cristais de usar. Já agora, vendes também para Portugal ou só é possível comprar no Brasil? Eu já tentei enviar para alguns países da Europa, mas Uhum. os países não aceitam Hum, semijoias de outros países. Então, eu não ah, sei se Portugal é um deles. Eu tentei mandar para a Irlanda. Posso tentar certo. mandar para Portugal, mas não sei como que é a política de importação de vocês, de exportação. Certo, ok, também não sei, mas posso tentar saber e depois também podemos divulgar aqui com quem aqui está, porque o brinco é lindo e eu amo usar cristais também. Ah, Então, eu fantástico. não gosto de usar turmalina negra acima da Uhum, linha do coração, porque ela tem uma frequência muito forte. uhum, Também não acho tão interessante usar turmalina negra dentro do quarto. Eu acho que tem certo. uma energia também muito forte. Uhum, Mas isso é o do que eu sinto, tá? Pode ser que outras pessoas sintam de forma diferente e tá tudo bem. certo. Então, já que estamos aqui já estamos a sair um pouquinho do Feng Shui, mas acho que todos temos interesse em aprender isto também, que também tudo complementa. Em relação, portanto, a usar cristais, se existem alguns que são mais indicados assim para o dia a dia, para mais pessoas, como falaste de turmalina negra, são assim alguns que são assim mais fortes e que nem todas as pessoas se vão sentir bem, talvez, em usar. Se existem assim alguns que são mais úteis para a maioria das pessoas.
Eu acho que o cristal coringa ametista para a gente ter no dia a dia, no bolso da calça ou na bolsa, né, da Hum, mulherada. Uma pirita também, sempre junto da carteira. O quartzo transparente, que é esse daqui, também é ótimo para fazer um alinhamento dos chakras, para ajudar a alinhar os corpos sutis. Quartzo verde, para trabalhar a uhum, energia da saúde uhum, mental, física, espiritual, né? Com essa rotina doida que a gente vive, né? É estresse no trabalho, é estresse no trânsito. Às vezes a gente nem tem tempo para almoçar, né? De tantos hum, compromissos a gente tem no dia. Então, o quartzo verde ajuda a trabalhar a energia da saúde. O quartzo rosa, que trabalha a energia do amor. E o amor, eu não estou falando só em um relacionamento afetivo, estou falando de amor próprio, uhum. estou falando de amor ao próximo, né? O amor de uma forma geral. Também é o sentimento mais nobre que existe, né? O amor. Então, acho que esses, assim, é um combo para você ter junto com você sempre. Claro, e depois, claro, existe, depende do que a pessoa quer mais e depois usar de uma forma diferente, consoante, assim como na casa também, em nós próprios. O Moisés está a dizer, esta conexão Brasil-Portugal. Sim, eu também faço questão, acho que metade das pessoas que convido aqui são do Brasil, outra metade de Portugal, e é tão bom termos esta agora tecnologia para podermos estar mais próximos, falamos todos a mesma língua e temos muito para aprender uns com os outros e tanto nos grupos, nos cursos, é metade de portugueses, metade de brasileiros, o que é muito bom. Eu tenho vários Enquanto, clientes em Portugal. que ótimo, pronto. Já vamos ver aqui também, depois vou-te pedir também os detalhes sobre portanto, o teu trabalho, como é que as pessoas podem encontrar um pouquinho mais. E também já vi aqui alguns comentários a quererem saber sobre a tua loja. O que também seria fantástico se conseguires enviar para Portugal, mas muitas pessoas que aqui estão no Brasil e será mais fácil, com certeza, para eles. Portanto, o Moisés está a dizer aplico Tamiana, usa cristais. A Carla está a dizer na mesinha de cabeceira da cama se é bom ter cristais, portanto, junto à cama. Junto à cama, quartzo rosa é válido, que trabalha a energia do amor. A ametista, ela ajuda também na questão do sono, ter um sono mais tranquilo. Se você quer apimentar um pouquinho a relação do casal, você pode trabalhar com a jaspe vermelha, que Uhum, ajuda a trabalhar os instintos sexuais. Isso é legal uhum, também, né, para o uhum. casal. Deixa eu pensar, o quartzo transparente também é super positivo. Eu acho que esses cristais mais coringas, quartzo verde Uhum. também. Esses Fantástico, são os que normalmente eu tenho no meu quarto. ótimo. A Cátia está a perguntar se podemos nos proteger dos vizinhos barulhentos. Acontece com muitas pessoas. O que fazer? Olha, polêmica. O que de repente você pode fazer é a terapia dos ambientes, porque o que acontece? Quando você faz a terapia dos ambientes, você eleva o padrão vibracional do imóvel, Hum, tá? Quando você faz isso, a gente finalizando o processo, é como se criasse uma bolha de proteção na sua casa, que ela vai se permanecer ativa em sua potencialidade por volta de um ano e meio, uhum, tá? E depois as energias do entorno vão começar a penetrar e a furar, quebrar essa proteção aos poucos, tá? Eu sempre gosto de trazer essa consciência, porque tem gente que acha que o trabalho é mágica, e não é bem uhum, assim, né? O trabalho energético, ele dura um tempo e vai depender também claro. muito de você que está recebendo o trabalho. Se Uhum, você é uma pessoa que costuma fazer orações, meditações, que tem uma vida mais balanceada, se você for essa pessoa, essa proteção tende a se estender por mais tempo, uhum. entendeu? Fantástico. Então, sempre bom
trazer essa consciência para as pessoas acharem que não, que é mágica que E fez que, e é isso, e pode ter uma vida muito louca. Não é bem e assim, que né? dura para sempre. Então, a própria pessoa pode É, estar a dura para trazer sempre. a energia, tanto para casa, essa energia negativa. Ahm, o, tanto a Gima, Gima Estado está a perguntar qual usar no ambiente corporativo. Qual eu calculo que esteja-se a referir ao cristais? Ambiente corporativo, Hum, gente. Citrino, pirita, ametista, turmalina negra. São os 4 básicos uhum, para você. certo, ok. Para trabalhar a energia do dinheiro, a energia da prosperidade, transmutação de energia densa e proteção energética. Pode ser, portanto, numa secretária do trabalho, o espaço de trabalho onde a pessoa se senta. Ok. A Luísa está a Isso. dizer que para Portugal não é possível enviar. Ai, que pena. Ok. Pronto, eu nem sabia que havia dificuldade em enviar cristais a nível, portanto, internacional. Não sabia, não fazia ideia. O que é muito pena, porque existem cristais em certas partes do mundo que não é possível, não existem noutros lugares, então assim dificulta bastante. Mas obrigada por confirmar. Só ver se não me perdi aqui. Um, qual cristal para poder colocar na água para beber? Elixir, né? Gente, tem alguns cristais que são tóxicos, tá? Hum, Então, os cristais para fazer elixir é ametista, quartzo rosa, citrino e quartzo verde, tá? Então, você vai fazer a limpeza energética, vai fazer a energização normal, que eu já ensinei. Depois, você vai lavar ele com uma buchinha e sabão para tirar a sujeirinha física mesmo. uhum. E aí, você coloca numa garrafa com água e vai bebendo no seu dia a dia. Eu não conhecia esse método. Então, o cristal vai potencializar a água e os mesmos benefícios do cristal, porque a pessoa está a ingerir. Muito interessante. Não é um método que eu, por Exatamente, acaso, é isso que está acontecendo aqui. e que está a É fazer pela um planta. elixir para planta. E a planta está a durar muito mais. Que fantástico. Tá Muito bom. maravilhosa, né? Que bom. Não conhecia mesmo esse método. Acredito que não temos aqui mais perguntas. Portanto, se a live vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. Como eu disse, uma vez por outra, às vezes acontece algum erro com o Instagram, mas não irá acontecer com esta, com certeza. Estamos aqui com boa energia, não vai atrapalhar. Kelly, onde é que as pessoas podem encontrar um pouco mais sobre os cristais para quem está no Brasil? Tens uma loja também e saberem também do teu trabalho sobre tanto chamas a energia, como é que chamas o tanto Terapia elétrico? dos ambientes. Terapia dos ambientes. Portanto, quem quiser trabalhar diretamente contigo, onde é que podem encontrar mais informação? Se tens esses dados aqui no Instagram e como é que podem fazer para entrar em contato? Tanto a loja quanto essa parte de arquitetura e terapia dos ambientes, eu faço num perfil só, gente. O Kelly Curcialeiro, que é esse perfil aqui, porque eu não tenho paciência para lidar com tantos perfis assim. Claro. Minha rotina é muito agitada para cuidar de tanta Sim. coisa. Então, eu tenho uma pessoa que me auxilia. Para você que quer comprar semijoias, você vai ser atendido por um número de WhatsApp que vai fazer todo o processo de venda. E para fazer a terapia dos ambientes também. Primeiro, eu sempre peço para você preencher um formulário online, para eu te conhecer um pouquinho melhor, ver em que momento de vida você está, entender seu nível de consciência sobre o trabalho. E depois a minha equipe entra em contato com você para agendar uma reunião online, onde eu vou explicar como funciona o trabalho e também passar todos os valores, tudo certinho. Tudo por esse Instagram. Ótimo, é só irem lá na bio. Portanto, estão aqui a perguntar qual é o Instagram. De qualquer forma, portanto, ao clicarem aqui em cima, podem, mas não saiam ainda do lado, ainda não vão lá. Vamos deixar de qualquer forma junto com a gravação.
Portanto, e já está também no outro vídeo, vídeo não, portanto, no post que está sobre este live, já lá está, aliás, em conjunto, e vai ser publicado também em conjunto com a Kelly, então não vão ter dificuldade em encontrar, portanto, o perfil da Kelly. Mas de qualquer forma, Kelly, não sei se quiseres adicionar aqui nos comentários, também o podes fazer se facilitar para quem aqui está. E entretanto, se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveitem agora, estamos quase a terminar. E quero também, enquanto. Que ela já adicionou aqui. Exato, pronto, então podem só ir aqui direto. Quem ainda não assistiu também à live com a Mary Diamond, ainda podem, caso não saibam o que é que eu estou a falar, que caíram aqui neste live hoje e não sabem nada. Portanto, a Mary Diamond também portanto, é uma mestre de Feng Shui, ela é da Bélgica, mas trabalhou com muitas pessoas nos Estados Unidos, com muitas celebridades, desde os Rolling Stones, muitas pessoas, portanto, a nível internacional. E estamos a ter uma masterclass gratuita que podem assistir e quando se inscrevem para a masterclass também recebem bastantes vídeos adicionais bónus. Se quiserem também fazer o curso completo com ela, também podem também aceder ao curso. Toda essa informação está na nossa bio e também estamos a oferecer um e-book gratuito se nos ajudarem a partilhar a mensagem. Então, se partilharem, portanto, a inscrição, eu já estou cansada, hoje aqui já é tarde, já é 10h30, já não sei o que estou a falar. Se ajudarem a partilhar a inscrição através do WhatsApp ou clicarem ou preencherem o formulário que está na nossa bio, portanto põem o vosso nome, o vosso e-mail onde querem receber o livro e depois enviarem a mensagem com o link através do WhatsApp, como está lá tudo explicado. E podem receber um e-book também gratuito que vai diretamente para o vosso e-mail. Se tiverem alguma dificuldade, enviem-nos aqui uma mensagem no direto e também estamos aqui para vos ajudar. E, entretanto, surgiram aqui mais duas perguntas, Kelly, se tiveres ainda só um pouquinho mais, 2 minutinhos. O Vitor perguntar, para proteger nas áreas externas da casa, o que fazer? Para proteger as áreas externas, você pode enterrar algumas turmalinas negras nos 4 cantos do terreno. Você pode colocar as espadas de São Jorge, as lanças de Ogum. Você pode trabalhar tanto as plantas quanto os cristais nesse caso, tá? Mas claro que para fazer uma super proteção, o interessante é fazer todo o processo da terapia dos ambientes. Você me permite comentar só como funciona um pouquinho o processo? Claro que sim, claro, sim. Então, vamos lá. Todos os espaços, gente, seja uma casa, seja um escritório, seu ambiente de trabalho, eles possuem uma matriz de informações, como se fosse um cérebro. Então, tudo que acontece ali fica registrado nesse campo de informações. Então, imagina assim, se naquela casa a família briga muito, tem raiva, se alguém morreu ali, se alguém foi enterrado ali antes de ser uma construção, há muito tempo atrás. Então, tudo isso fica registrado ali naquele campo de informações. Então, quando tem um desequilíbrio energético em algum local, com o tempo ele vai ser somatizado no físico da casa, através das patologias. Então, trinca, rachadura, goteira, entupimento, lâmpada que queima sempre. Mesmo com a casa limpa, com a casa organizada, surgem muitas baratas, ratos. Então, essas são as patologias da casa falando para você, por favor, eu preciso de ajuda, eu tô doente. Claro que quando a gente fala de metafísica da casa, a gente precisa ter um bom senso e entender o histórico da casa também, se é uma casa muito antiga, se é uma casa que foi construída de uma forma correta. Mas se as patologias elas são repetidas, ou seja, apareceu uma trinca na parede, você foi com o pedreiro e consertou, apareceu de novo, consertou de novo, apareceu de novo, consertou de novo, apareceu, sabe? Exato. Repetido o ciclo, provavelmente é um desequilíbrio energético, tá? Então, com o tempo, se você não trabalha a energia da sua casa
E o físico da casa vai somatizar em doenças no seu físico. O nosso corpo ele está correlacionado com as estruturas da casa. Então a gente está falando de um assunto muito sério, gente. Uhum. Não é só alinhar a energia do dinheiro para ganhar mais, energia do trabalho, do relacionamento para conquistar uma pessoa que você tanto sonha. A gente está falando de saúde. Isso é muito profundo, né? Então, como que funciona o meu trabalho assim de uma forma bem resumida? Primeiro eu vou fazer um diagnóstico para entender o que está acontecendo no local, para saber se tem desequilíbrio físico, psíquico, emocional, se tem portal negativado, se tem energia telúrica, se tem energia de raiva, de rancor, se tem espírito obsessor no local, se tem falha geológica e uma série de outras coisas. Depois de identificar isso, eu vou fazer uma análise de entorno. Então, para pessoas que moram em outros países, eu vou pelo Google, passo na sua rua, nas ruas vizinhas, em todo o bairro. Bairro tem outro nome aí que eu esqueci, né? Sim, mas entendemos, Enfim, pá. Sim, sim, sim. nas Uma redondezas área, da sim, sua sim, sim. casa. Eu agora Para também vou dizer agora. identificar, eu faço essa Entendemos, usamos carro análise de também. entorno, eu faço essa análise de entorno para identificar se tem algum agente externo que esteja interferindo na saúde da sua casa. Por exemplo, a minha cliente de Portugal, ela tinha um presídio desativado perto na casa dela. Hum, Então, esse presídio, ali tem muita energia de sofrimento, de raiva, de agressão física. Então, isso interfere na saúde da sua casa, tá? Energia de vizinho também interfere. hum, Energia de hospital, de torre de alta tensão, de estação de tratamento de esgoto, de água, isso também interfere. Depois de fazer esses diagnósticos, a gente entra para a primeira parte das curas. Então, com a mesa radiônica, eu conecto a inteligência da casa, também conecto as egrégoras que ficam no astral e vou dando os comandos e depois eu entrego esse trabalho para que as egrégoras façam as limpezas e encaminhamentos necessários. E por último, a gente faz a ativação do Feng Shui, ativando todas as áreas da vida no astral, trazendo a energia da Kabbalah, as virtudes da árvore da vida, trazendo a energia dos cristais, dos selos e dos sopros divinos para casa também, tá? Para você ter noção, esses sopros divinos, eu sopro de fato de uma forma uhum, psiônica, né, conectada uhum, à casa, em hebraico. Porque as uhum, palavras em hebraico, elas também têm uma conotação quântica. uhum. Então, é um trabalho bem profundo, bem sério, e que a maioria dos meus clientes tem muitas movimentações positivas, assim, na tua vida. Claro que também indico, nesse momento que eu estou fazendo a terapia dos ambientes, os clientes fazerem a terapia pessoal, tá? Certo. Já teve caso de cliente meu estar precisando de dinheiro, por isso que me contratou para ver se não tinha energia travando o financeiro. Mas na terapia pessoal ele descobriu que em outra vida ele fez voto de pobreza. Hum, Então tem uma parte dessa jornada que eu não consigo interferir, que é claro. sua. E para Então por isso isso que eu existem outros sempre trago métodos. essas consciências. Claro, e é um trabalho em conjunto, porque também a nossa energia também irá afetar também a energia da casa, não é? Mas Exato. muito, muito interessante. E tanto que isto, como E é um depois de trabalho. ativar o Feng Shui, eu faço as indicações dos cristais, das plantas, da harmonização sonora, da aromaterapia. Então, é um trabalho de muito amor, que eu amo fazer, né? Que bom. E que eu me sinto realizada, cada cliente, e que eu percebo muitas movimentações de fato. Tem alguns depoimentos, inclusive, no meu perfil. Que bom. E como é um trabalho também, mesmo a parte do sopro, é um trabalho energético, pode ser feito à distância, portanto, e o efeito é o mesmo. 100% à distância. Eu tenho clientes na Angola, tenho clientes em Dublin, tenho clientes em Portugal, na Espanha.
em vários lugares do Brasil. Que bom, é isto que é bom termos agora tanta acesso a esta tecnologia. Tem coisas más também, a nível da tecnologia, passamos demasiado tempo em frente aos celulares e aos telemóveis, mas também existe esta proximidade que podemos ter e muito mais portas abertas para trabalhar com mais pessoas. E só vi aqui mais dois comentários, desculpa, já estamos aqui a mais de uma hora. Então, se tiveres que ir embora, diz. Portanto, toda a casa tem um nome, ela fala para a gente, onde tem muita briga, impregna na parede, tem que fazer a limpeza energética da casa, pode também fazer o Ho'oponopono. Sim, Uhum, sim. entretanto, não sei se perdi aqui, eu tinha visto o documentário também. Eu peço desculpa se a Carla tinha perguntado, cama com os pés para a frente da janela, se faz mal, pés virados para a janela. Não é tão interessante. Hum, Não é tão interessante. O ideal é que a sua cama ela fique com os pés para uma parede mesmo e a uhum, cabeceira também, tá? certo. Desde que não seja uma parede onde passa tubulação de esgoto, por exemplo. Certo. O Se Vitor for também está. esse seu caso, a gente precisa trabalhar algumas curas específicas para a energia do esgoto não interferir no seu sono também e em você. Sim, porque às vezes existe muito tanta disposição da casa, como às vezes essas coisas que às vezes, como falaste também em casas mais pequenas, que não dá para mudar. E aí faz as curas, não é? Porque existe sempre. A pessoa não tem que pensar, não consigo, não dá para fazer, vou ter que mudar de casa. E não é necessário. Existem métodos para fazer curas. Exato. Cada caso é um caso. Então, eu precisaria sentar com você, analisar o que está acontecendo, para a gente ver uma opção Uhum, viável para o teu caso. claro. O Vitor está a dizer é verdade, o que é que ela está falando, verdade que ela é muito bom. Não sei a que parte está-se a referir, mas acredito que é tudo. Quarteirão, também, também, fossa também dentro de casa, ele está, portanto, é só um comentário, é muito ruim, não é pergunta, só para não deixar aqui nenhuma pergunta para responder. Oi, entretanto, perdi aqui. Ah, o corpo também é a nossa casa, sim, sem dúvida, acredito que sim, muito. E, portanto, fiz o curso de Feng Shui para aplicar na minha casa e confesso que deixa a gente. Acho que a mensagem ficou aqui cortada, não dá para ler, acaba só que deixa a gente. Não sei se quer dizer confusa, não sei se quiser acrescentar aqui o resto da frase, porque não está. Não entendi bem o comentário. Estou adorando. Sim, estou adorando, tanto que fez o curso, é a mesma pessoa, que bom. Aí a Carla também a perguntar: janela não é portal igual ao espelho? Não. Não, ok, ótimo. E pronto, se entretanto chegarem mais perguntas, agora já passámos aqui do tempo. Muito, muito obrigada, Kelly. Muito bom, tanto pela presença. Espero ter-te aqui também novamente no futuro. Quem quiser trabalhar com a Kelly, ela já deixou aqui mais acima, ainda podem procurar, portanto, o link do Insta, onde tem toda a informação, tanto sobre o trabalho, tanto de terapia energética que faz, também como dos cristais fantásticos, que é uma pena que não consegue enviar para Portugal, mas quem sabe um dia. E portanto, se não encontrarem agora aqui o link do Insta dela, vai estar também junto com a gravação, também para quem estiver a assistir esta gravação, podem entrar em contacto também com a Kelly. E para quem entrou depois e que não ouviu, ainda vão a tempo de assistir e de partilhar a Masterclass e através do link na nossa bio podem também, ao preencher, portanto, o formulário, receber um livro gratuito de Feng Shui. Então, podem ainda convidar e enviar para os vossos amigos, familiares que possam beneficiar desta informação e junto com o que têm estado a aprender aqui nestes lives também que acrescentam muito para o conhecimento, podem ir começando a implementar já algumas coisas, vocês já aprenderam aqui neste live também algumas dicas práticas que podem começar logo a implementar. Entretanto, se alguém precisar de um trabalho mais profundo, e podem entrar também aqui em contacto com a Kelly. Muito obrigada e até breve, até um dia. E também muito obrigada a todos que aqui estão e que passaram este tempinho connosco.
E peço desculpa, estou a ver que estão a chegar aqui mais comentários, mais perguntas, mas já aqui estamos a cerca de 1 hora e 1 quarto, então temos que parar por aqui. Um beijo para todos e até breve. Tchau, Kelly. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima, Patrícia. Amei. Até a Obrigada próxima, pelo eu também. convite. Muito obrigada por todas as dicas e todos os que eu já vou também aplicar algumas eu. Ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau.